Conosco o vice-prefeito de Lajeado, Guilherme Tchê. Um dos motivos é o aniversário de emancipação de Lajeado, que ocorre agora no domingo, dia 26, 134. 134 anos de emancipação da Estrela, mas também tem outra situação, Guilherme, importante, esclarecimento envolvendo a pretensão de criação da Secretaria de Zeladoria, uma nova secretaria a ser criada em Lajeado, que está sendo geminado, está sendo gestada esta situação com parceria da Câmara de Vereadores. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. Nicolas. Bom dia. Satisfação estar aqui. Então, no domingo nós comemoramos, né, os 134 anos dessa jovem senhora, que chamamos de jovem senhora Lajeado, né? Muita história, mas esperamos um futuro ainda mais brilhante pela frente, né? Lajeado, no último ano, talvez sofreu o maior desafio da sua história, né? Com uma cheia sem precedentes e algo inimaginável. Mas nós temos que olhar para o futuro, aprender com o passado, aprender seja com os problemas do passado, com os desafios, mas também com as oportunidades, né? Lajeado é uma terra de gente trabalhadora, de empreendedores, e ela é o que é pela força da nossa comunidade, né? Não é o poder público que faz o desenvolvimento de Lajeado, é o privado, mas cabe ao poder público dar condições e não atrapalhar o desenvolvimento e estar em harmonia, né? Seja com quem gera emprego e renda, seja com a pessoa no bairro. Isso é um cuidado que nós pretendemos ter, né? Aproximar novamente o poder público cada vez mais dos bairros e do morador que está lá na ponta. Aquele cuidado com a cidade, cuidado com parque, praça, iluminação pública, e aquilo que o cidadão enfrenta no dia a dia. E até por isso é um dos nossos compromissos que nós tratamos bastante ao longo da campanha, e agora, na semana que vem, vamos encaminhar uma proposta de readequação administrativa. E dentro dessa proposta está a criação de uma Secretaria de Serviços Urbanos, né, que a gente chama de Serviços de Zeladoria, justamente porque entendemos que o atual quadro, a atual estrutura não estava atendendo a contento essa situação, porque a Secretaria de Obras ela acaba ficando com um escopo muito grande, com muitos serviços ali dentro, e entendemos prudente fazer essa adequação. Não é para inchar a máquina pública, não é para criar cabides de empresa, é justamente para buscar adequar de fato a estrutura do poder público para melhor atender a comunidade. Eu sempre digo que lá em 2016, 2017, né, quando o Marcelo e a Glaucia assumiram, nós reduzimos de 14 para 11 secretarias, mantivemos uma estrutura extremamente enxuta ao longo desse período. Quando a gente compara Lajeado com outros municípios, a gente vê que o nosso quadro de cargos comissionados é proporcionalmente bem inferior a de outros municípios, e o quadro de secretarias também. Só que desde 2016 a cidade lá tinha 77, 78 mil habitantes, nós estamos nos aproximando dos 100 mil habitantes. Então a cidade cresceu mais de 25%, e a estrutura do poder público ela tem que se adaptar e se modernizar para conseguir atender. Guilherme, em relação ao município e pegando esse gancho da enchente, com um olhar de economista, quanto tempo a gente vai levar para recuperar o que foi perdido, para voltar ao patamar que nós tínhamos antes? Nicolas, eu acredito que a cidade de Lajeado, felizmente, ela foi uma das que mais rápido se recuperou no pós-cheia, né? Isso, como eu disse, fruto, claro, do poder público, que felizmente tinha recursos para investir na retomada também e voltar a organizar a cidade, mas fruto também do empreendedor que continuou acreditando na nossa cidade. E até uma coisa curiosa, a gente circula bastante pela cidade e encontramos muitas pessoas de outros municípios aqui da região que vieram para Lajeado depois da cheia. Então, a cheia trouxe problemas para Lajeado, mas também trouxe oportunidades, trouxe mão de obra e trouxe pessoas que decidiram vir morar em Lajeado porque entenderam que Lajeado talvez foi uma das cidades que mais conseguiu enfrentar as cheias. Agora, quanto tempo para se recuperar? Eu particularmente entendo que em termos econômicos nós já superamos a cheia, né? Tem o desafio social. Hoje nós temos cerca de 800 pessoas no aluguel social, que a prefeitura está custeando essas pessoas que perderam, né, suas casas e que não têm condições ainda de ter uma nova moradia, enquanto o trâmite encaminha, né,
o trâmite de construção das moradias. E até eu gostaria de passar uma mensagem bem clara para essas pessoas que estão no aluguel social. A prefeita Gláucia garantiu a continuidade do aluguel social para as pessoas que precisam, até que consigamos ter as casas, as novas moradias, né? Então tem processo no governo federal e no governo estadual para isso, prontas para que essas pessoas morem. Então, isso só para a gente falar em valores, né? A gente está falando 800 aluguéis sociais, a gente está falando em torno de 1 milhão mês de investimento do município, 10 milhões ano, aí 10, 12 milhões ano, para justamente dar um pouco de dignidade. Então, esse desafio social, né, de realocação de famílias, infelizmente, gostaríamos que fosse mais rápido, né? Mas envolve trâmites burocráticos, trâmites também de... Tu tem que lotear, fazer o loteamento, fazer os terrenos, a preparação para aí sim iniciar a construção. A expectativa é que as primeiras construções de recursos, com recursos do governo federal, iniciem agora nos próximos meses. Esperamos que até, vamos lá, ano que vem, 2026, a gente consiga devolver a dignidade para essas famílias que perderam as suas casas. Enquanto isso, vai haver a manutenção do aluguel social. Sim, claro que com a devida fiscalização e controle, né, para que quem receba lá na ponta de fato precise. Então, Lajeado foi um dos primeiros municípios a não ter mais ninguém em abrigo, né? Em apenas 2 ou 3 meses os abrigos foram desativados porque o município tinha condições financeiras de fazer um investimento desse tipo. E a gente sabe que morar no abrigo está longe de ser ideal. Então, com o aluguel social, as pessoas podem escolher uma moradia e o município faz esse custeio durante o período agora mais sensível. Vice-prefeito, 134 anos, mas com muitos puxadinhos em termos de planejamento ou macro planejamento em Lajeado. Atualização do plano diretor, por exemplo, contemplando muitas modificações necessárias, pegando a montanha, sistema viário, um problemão, a questão da altura dos prédios, a altura das construções. Da montanha passamos para conventos, pegamos o Jardim do Cedro, nem vamos comentar a situação do São Cristóvão, só pegando mais aquele outro eixo ao norte de Lajeado. Não está na hora de se buscar um estudo, digamos, para os próximos 10, 15, 20 anos e parar com alguns remendos como estamos fazendo? Paulo, Lajeado nas últimas 2 décadas, na verdade na sua história, ela cresceu muito rápido, né? E da mesma forma que isso nos trouxe oportunidades, nos trouxe desafios, e talvez não por incompetência ou por falta de gestão, mas porque a dinâmica era muito veloz, né? Nós mesmo, não conseguimos, às vezes, olhar 20, 30 anos para frente. Mas é nosso compromisso, sim. Temos problemas de curto prazo que têm que ser enfrentados, que têm que ser olhados, mas temos que olhar para o futuro e até alguns empresários conversam comigo e me provocam, falam assim, você tem que olhar grande, Lajeado é uma referência, é uma cidade com muito potencial. Lajeado tem que ousar mais, pensar maior e pensar no longo prazo. Não que isso não tenha sido feito no passado, mas agora, neste momento, cabe a nós olhar isso, né? O plano diretor ele sofreu uma revisão ali no primeiro governo do Marcelo da Gláucia, 2017, 2018, se eu não me engano foi a aprovação da lei. Essa aprovação já gerou algumas mudanças em termos de desenvolvimento, né? Aproximando o comércio dos bairros, né? Criando isso que diminui o deslocamento em tese, mas a cidade é dinâmica, os desafios são dinâmicos e temos que olhar com mais cuidado, em especial na questão da mobilidade. Isso era um dos nossos compromissos na campanha, então temos que olhar para resolver no curto prazo. Quando eu falo curto, às vezes é uma via que tu sinaliza melhor, que tu pinta melhor, tu melhora o fluxo, tu resolve, mas pensar em médio e longo prazo, pensar no desafio dos municípios, e daí com um diálogo regional, uma outra ponte sobre Rio Taquari, onde tem que ser essa ponte, não chegamos nem ainda num consenso. Mas há estudos que no alongamento da Avelino Tallini, em direção à Estrela, poderia ser feito uma. Poderia ser, tem um projeto paralelo à atual ponte, agora essa semana foi apresentado um outro projeto que sairia ali do Porto dos Bruder até o Porto de Estrela, né? E tem outros de um anel viário que daí essa ponte não seria em Lajeado, mas é uma discussão que temos que enfrentar enquanto cidade, mas enquanto região, né? É uma situação que o município não tem que olhar só para ele neste caso. Mas e na montanha, a compensação metragem quadrada construída, permitindo o alargamento da avenida, continua de pé essa proposta? Sim, continua de pé, é um gargalo que tem que ser resolvido. Salvo engano, esse projeto de lei ele tem que ir para a Câmara de Vereadores. Ele tem
Já sei, não, a gestão Marcelo já criou a compensação de metragem quadrada para É que falta regulamentação. Eu não sei se precisa de adequação legislativa ou decreto da prefeita no caso, mas até vou me informar melhor sobre isso porque é um gargalo grande. Sim, sim. E é uma das formas de essa compensação de viabilizar, né? Porque os gargalos estão aí. A gente sabe quando a gente vai mexer em algo consolidado é complicado, né? Mas temos que construir. O problema está aí. Não temos que simplesmente dizer, não dá para fazer. Não, vamos encontrar mecanismos de fazer para resolver essas questões de mobilidade. Lajeado, felizmente, é cortado por uma BR e uma RS, né? Foram vetores do nosso crescimento, mas isso também acaba nos gerando dificuldades em termos de circulação entre a cidade, entre os quadrantes da cidade. Outra polêmica, Guilherme, é a questão da Corsã. Como é que vai ficar na gestão de vocês? Bom, o ex-prefeito Marcelo optou por não assinar o aditivo contratual. A Glaucia e eu estamos analisando, estamos conversando. Vamos chamar também o próprio Fórum das Entidades para dialogar, que foi um agente ativo aí nos últimos meses, buscando o melhor para a cidade. Eu tenho falado sobre isso, que a assinatura ou não do contrato não tem uma escolha sem custo, tá? O município não aditivando esse contrato, não prorrogando, vai fazer uma escolha talvez arriscada, tá? Dos 317 municípios atendidos pela Corsã, quase 300 já assinaram o aditivo contratual, que possibilita investimentos em grande escala para se atender o marco legal de saneamento. É importante deixar claro, né? A Corsã ela é responsável pela água e pelo esgoto. O que não atende. Lajeado ela já tem apenas 1% de cobertura de esgoto. É um número absurdo e que nós temos até 2033 para resolver. Tem até 2033. O marco legal de saneamento impõe isso sob a responsabilidade dos municípios, né? E temos que avaliar a melhor saída, mas nessa discussão com a Corsã, que foi adquirida pela EGE, isso é importante as pessoas entenderem em casa, né? A Corsã falhou muito no passado com o município de Lajeado, não só com o município de Lajeado, com o estado do Rio Grande do Sul. Não é por nada que nós temos os piores índices de saneamento do país. Mas era uma Corsã estatal que talvez não tinha a gestão adequada e não tinha capacidade de investimento. Ela foi privatizada em 2021 e agora, com o capital privado, ela tem condições de, a gente fala em Lajeado, investimentos superiores a 300 milhões de reais. Então ela tem condições de entregar muito mais do que a Corsã estatal nos entregou nos últimos 15, 20 anos. Sim, só que com um custo maior, né? Porque a própria empresa que absorveu a Corsã em outros estados pratica valores menores. É que daí tem que olhar a realidade do estado, né? Nós estamos falando de uma cidade com 1% de saneamento. Quando a gente vai comparar com cidades de São Paulo, sei lá, um exemplo que veio bastante de Lorena, em São Paulo, é uma cidade que já possui esgotamento sanitário. Então, a tarifa ali ela tende a ser menor porque a necessidade de investimento é bem menor. Mas assim, cabe aos gestores buscarem, entenderem a realidade, buscarem outros exemplos para fazer a negociação mais adequada, seja com a Corsã, seja um outro caminho, só que o outro caminho, infelizmente, um imbróglio jurídico, nós podemos comprar uma briga judicial que vamos dizer, não se resolva por anos, e Lajeado fica uma das poucas cidades do Rio Grande do Sul sem saneamento. Qual o custo social disso e o custo econômico, né? As pessoas vão começar a dizer, por que eu vou investir em Lajeado, que é uma cidade que tem os piores índices de saneamento e continua jogando seu esgoto dentro do Rio Taquari. Sim, mas se assinar o contrato, todas estas redes que a prefeitura e os bairros construíram, fica para a Corsã. Nos bairros, principalmente. Sim, mas nós estamos construindo, isso foi uma construção até do ex-prefeito Marcelo, de haver o devido diálogo da eventual renovação com a Corsã, do diálogo da Corsã com as comunidades de água dos bairros, para que tenha o devido indenização e que se possa fazer isso de uma forma tranquila. O que é importante dizer? Na verdade, essa concessão dos bairros ela é precária, né? Ela foi acontecendo porque lá atrás a Corsã não quis assumir. Mas a Corsã pode, a qualquer momento, mesmo com o atual contrato vigente, exigir, porque ela teria direito a explorar isso aí. Então, independente do aditivo ou não contratual, pode vir a gerar alguma repercussão nisso. Situação bem complexa. Voltamos a outra ocasião a discutir isso porque os bairros reclamam que a qualidade da água da Corsã não é a mesma do fornecimento dos poços artesianos perfurados. Gui, um abraço. Um abraço, um bom dia e bom final de semana a todos. Tá bem, muito obrigado, Guilherme Tchê, vice-prefeito de Lajeado, que domingo faz 134 anos.